Em nossa conversa anterior, falamos um pouco sobre a importância da teologia. Vimos que a teologia significa tanto o estudo quanto o discurso sobre Deus, aquilo que falamos sobre Deus. Se falamos sobre Deus, é porque pensamos nesse Deus. E pensamos e refletimos nesse Deus porque queremos conhecê-lo mais, assim como, por meio dessa experiência pessoal de conhecimento de Deus, podemos melhor falar desse Deus e do seu plano de redenção para as pessoas com as quais entramos em relacionamento ao longo da nossa vida. A teologia, portanto, é algo fundamental para todos nós cristãos, justamente porque, por meio dela, podemos conhecer melhor a Deus, podemos formar um raciocínio crítico acerca de nós mesmos, das Escrituras e do mundo onde nós estamos vivendo, o que nos torna mais capazes e seguros para proclamarmos a palavra de Deus conforme revelada nas Escrituras. Isso significa, então, como nós temos conversado, de que Deus se revela a nós e o fato de Deus se revelar a nós, se dar a conhecer, pressupõe que do outro lado existe alguém capaz de ouvi-lo e compreender a sua mensagem. Agora, quando nós falamos, então, sobre um Deus que se revela e um ser humano capaz de compreendê-lo, como exatamente este ser humano pode receber a revelação de Deus, entender este Deus e se relacionar com esse Deus baseando-se em uma compreensão? Existem duas formas, juntas, não separadas. São duas formas que precisam atuar juntas, embora muitas vezes, ao longo da tradição cristã, nós priorizamos uma em detrimento da outra e muitos cristãos hoje em dia ainda têm dificuldades de fazer com que essas duas formas de compreensão estejam atuando juntas. Uma delas, e talvez a mais conhecida por nós, seja justamente a razão. A razão é a nossa capacidade intelectual, é a nossa capacidade de entendimento racional. É a nossa capacidade de somar 1 mais 1 e o resultado dar 2. Por meio da razão humana é que nós fazemos toda a nossa reflexão teológica. Por meio da razão humana é que nós construímos e desenvolvemos a ciência e a tecnologia. Por meio da razão humana é que nós podemos fazer uma leitura crítica da nossa realidade, baseando-nos naquilo que nós tomamos como referencial. Por exemplo, um sociólogo olha para a humanidade de uma perspectiva, um psicólogo olha para o ser humano de uma perspectiva, um médico biólogo olha para o ser humano de uma outra perspectiva. Nós temos diversas formas de olhar para uma mesma realidade, para um mesmo ser humano, inserido na sociedade, inserido na história e refletir criticamente sobre essa existência humana. Por meio da razão humana, nós podemos olhar para a humanidade e tentar determinar qual é o propósito da existência humana. E tudo muda se nós consideramos que este ser humano foi criado por um Deus e redimido por um Deus. Se este ser humano está numa relação com Deus baseando-se no testemunho bíblico. Todas as coisas mudam se racionalmente passamos a olhar para a humanidade, sua origem, seu destino e o seu propósito à luz das Escrituras. Ler, interpretar, entender, conversar sobre as Escrituras pressupõe a inteligência. Pressupõe a razão, porque Deus nos criou como seres racionais, capazes de pensar, capazes de formular perguntas, capazes de duvidar da realidade como ela é. E é por isso mesmo que Deus se revela a nós, porque somos racionalmente capazes de compreender aquilo que Ele nos traz como palavra dele nas Escrituras. Só que existe também uma outra inteligência. Uma inteligência que deve ser somada à nossa inteligência racional. E essa outra inteligência nós chamamos de fé. A fé não é o oposto da razão, muito pelo contrário. A fé é a nossa capacidade de entender Deus além dos limites que a razão nos coloca. Racionalmente, não podemos chegar a algumas conclusões que a fé nos permite chegar. Justamente por essa relação que fé e razão precisam ser sempre trabalhadas juntas. As Escrituras pressupõem para nós pessoas que estão lendo as suas palavras, ouvindo as suas histórias e trabalhando e processando todas essas histórias, todos esses ditos, todas aquelas leis, cartas, ensinamentos e etc., de uma perspectiva tanto da razão quanto da fé. Nós precisamos das duas coisas. Racionalmente, podemos entender
que Jesus Cristo viveu entre nós, viveu sob o Império Romano, foi morto em uma cruz, mas somente pela fé podemos de fato crer que Jesus Cristo ressuscitou e que a sua ressurreição, por mais que a ressurreição contrarie tudo aquilo que a razão humana seja capaz de compreender, ela é uma realidade. E por meio desse ato é que nós temos salvação. Ou seja, racionalmente não somos capazes de entender que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi um instrumento de salvação, mas pela fé olhamos para o Cristo crucificado e vemos ali o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esse assunto continua, então continue conosco também e no nosso próximo encontro continuaremos a falar sobre fé e sobre razão. Que Deus te abençoe.